Olá, uma excelente tarde a todos vocês que nos acompanham ao vivo pela TV Liberdade, aqui direto pelo canal do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um programa Dica Inteligente. Hoje o nosso assunto, a nossa dica inteligente, é sobre habilidades sociais no mercado de trabalho. Um tema muito importante e atual. Afinal, esse mercado ele tem passado por várias transformações, sobretudo nesse momento da pandemia, que sem sombra de dúvidas ela acelera todo esse processo, toda essa mudança. Se antes um bom currículo era um grande diferencial competitivo, hoje apenas competências técnicas não são mais capazes de garantir uma boa colocação. Assim, desenvolver habilidades sociais tem sido cada vez mais necessário e urgente. Então, saber trabalhar em equipe, ser proativo, flexível, saber lidar em situações de conflito, inspirar, desenvolver pessoas, são apenas algumas dessas habilidades cada vez mais valorizadas pelo mercado. Você já tinha parado para pensar o quanto saber se relacionar é importante? Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto com a nossa convidada especial de hoje, a psicóloga organizacional, especialista em gestão de pessoas e carreira, Luciana Brito. Luciana, seja muito bem-vinda, uma boa tarde para você, alegria recebê-la aqui na TV Liberdade. Olá, boa tarde. Eu que estou muito alegre e grata por esse convite, né? Estou muito feliz e, assim, principalmente ao falar sobre esse tema eu gosto de falar, totalmente necessário e muito, assim, atual, como você mesmo trouxe. Muito bom, gosto muito de falar sobre isso. Que Obrigada. bom. Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre esse assunto, porque eu também adoro falar sobre isso. Luciana, mas antes, eu gostaria que você se apresentasse, falasse para as pessoas, o pessoal que está nos ouvindo, um pouquinho sobre o seu trabalho que você desenvolve à frente da Evolução Consultoria. Então, a Evolução Consultoria ela é uma empresa de consultoria focada na gestão de pessoas, né? Gestão de recursos humanos, de talentos, como o mercado hoje está tanto falando. E a gente trabalha com desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança. Sou eu e tem uma outra pessoa que faz um trabalho junto comigo. Nós somos psicólogos de formação, amamos o que fazemos e gostamos de trabalhar com pessoas e acreditamos na evolução das pessoas, né? Tanto dentro do mercado de trabalho, como de uma maneira geral. Por isso o nome Evolução Consultoria. Tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo a Com ver. certeza. Luciana, para a gente começar, eu acho que é importante a gente, primeiramente, entender o que são essas habilidades sociais. Então, explica para a gente o que são essas habilidades. Na verdade, habilidades. É a gente saber fazer. Habilidades sociais. Social, que é conviver em sociedade, né? Inteirar-se, é a interação. Então, as habilidades sociais, elas são a capacidade que nós temos de expressar nossas ideias, nossos sentimentos, nossas opiniões, nossos direitos, em diversos contextos, seja ele familiar, profissional, social. Agora, esse expressar que eu me refiro, ele precisa ser adequado. E o que é o adequado? É eu entender as diferenças de aonde eu estou falando, com quem eu estou falando, entender as normas de conduta, a cultura onde eu estou inserida, não esquecendo do meu ponto de vista, mas ao mesmo tempo respeitando muito a diferença e o limite do próximo, né? Por isso que é tão desafiador e instigante falar sobre habilidades sociais, porque é nesse cenário que ela atua, digamos assim. Muito amplo, né, Luciana? É um assunto muito Isso. amplo, porque, como você bem colocou, envolve não só o pessoal, o social, mas também o contextual. Então, tudo isso influencia nesse exercício dessas habilidades. Conta para a gente, dentre as várias habilidades que existem, tem alguma que você elenca como a principal, aquela que faz todo o diferencial na hora de selecionar um profissional para determinada vaga, ou seja uma promoção ou ingresso na empresa? Olha, você já citou aí várias delas, de forma muito brilhante, mas uma que eu digo que ela é a mola propulsora para as demais é a questão da empatia, né? E o que é empatia?
é somente eu me colocar no lugar do outro. Somente não, porque é algo bem difícil de se fazer, bem trabalhoso, exige muita generosidade. Mas a empatia, ela vai além. Primeiro, antes de eu me colocar no lugar do outro, eu tenho que entender os meus sentimentos, as minhas percepções, e ir além. É me conectar ao outro, para a partir daí eu entendê-lo sob a perspectiva dele. Então, eu acho que, eu tenho certeza e acredito que ela é a moda propulsora para as demais. Porque se eu não tenho essa característica, vai ser muito mais difícil eu trabalhar em equipe, vai ser muito mais difícil eu ter uma comunicação assertiva, né? Vai ser muito mais difícil eu tomar alguma decisão, vai ser muito mais difícil eu ser positivo, que hoje a gente está nessa questão da positividade, do quanto isso ele é importante, não é verdade? Vai ser muito difícil eu ser colaborativo com alguém, eu ajudar aquela pessoa que está precisando do meu conhecimento, do meu apoio. Então, eu acredito muito na questão da empatia. É tão importante essa visão que você trouxe de empatia, porque eu li uma coisa que eu achei muito interessante pelo fato de que a gente tem a noção, a visão de que ser empático é fazer para o outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Mas eu acho que, na verdade, ser empático é fazer para o outro o que o outro realmente quer que a gente faça para ele, né? É uma visão mais de enxergar mesmo quem é que está ali do outro lado. Luciana, Perfeito, perfeito. nessas habilidades sociais, em que elas se diferem das competências técnicas? Qual é a diferença de uma para a outra? Tá. As competências técnicas, elas estão muito mais ligadas, são as competências curriculares, tá? É o que a gente consegue aprender em uma instituição de ensino, seja ela uma universidade, um curso regular, então, ou são as habilidades que eu consigo aprender na operação propriamente dita, digamos assim. Então, tudo que é acadêmico, que é escolar, que é curricular, é o que a gente chama de habilidades técnicas. Já sociais são aquelas que a gente aprende na convivência com o outro, na interação com o outro. E ela começa lá de trás, desde a nossa primeira infância. O fato de elas começarem lá atrás, elas estão relacionadas com o nosso perfil comportamental? Completamente, porque assim, quando a gente fala de perfil comportamental, né, a gente está falando de como é que eu me apresento ao mundo, como é que eu me apresento às pessoas, como eu me relaciono. Então, está ligado diretamente a quem eu sou, né? Porque o comportamento é algo que é o que os outros veem, são as habilidades que são atitudes, habilidades, enfim, que as outras pessoas conseguem perceber. Então, está ligado perfeitamente à questão do perfil. Qual o meu perfil comportamental? Então, quais são os comportamentos que são mais previsíveis, que é o que a gente chama de perfil comportamental? Entendi. Ana, tem uma frase do Cortella que eu achei muito interessante, que ele fala que essa geração que está chegando no mercado de trabalho, ela chega muito bem escolarizada, mas muito mal educada. Ou seja, são pessoas que não conseguem respeitar uma hierarquia, têm dificuldade para cumprir normas, cumprir horários. Você, no seu dia a dia, você presencia muito isso? Isso é realmente uma realidade? Então, Terezinha, assim, total, muito pertinente. A gente vê isso praticamente assim, infelizmente, eu costumo dizer constantemente, porque assim, essa geração é a geração que tem as habilidades técnicas, as habilidades curriculares, como a gente falou, que são assim maravilhosos. Eles são muito rápidos na aprendizagem, sabe? Até são altamente criativos, altamente inovadores, mas quando a gente fala de limites, e isso envolve respeito ao outro, respeito às normas, respeito à figura de autoridade, a gente encontra, sim, essa dificuldade. E assim, eles querem um resultado muito rápido. E isso, no mercado de trabalho, em alguns momentos não acontece essa rapidez que eles estão acostumados e que eles anseiam, né? E com isso, envolve outras coisas, a capacidade de tolerar uma frustração, de receber, às vezes, um feedback que não é positivo. Eles não têm esse suporte, que a nossa geração tem, em sua grande maioria. Então, infelizmente, o Cortella está muito certo. E eu vou te dizer um exemplo aqui. Fazendo o processo seletivo para um cargo de estagiário em uma cozinha de um hotel,
nessa época. Foi na época até que os hotéis estavam funcionando aí a todo vapor, né? Uhum. E uma das perguntas, não foi só um, não, tá? A maioria dos candidatos a estagiários. Tá, em quanto tempo eu vou me tornar ajudante de cozinha? Em quanto tempo eu vou e depois, quanto tempo eu vou me tornar um cozinheiro? Ou seja, em quanto tempo eu vou me tornar um chefe de cozinha? Olha então, só. assim, né? Olha a pretensão. Não que isso não seja possível, é altamente possível. Mas você, numa entrevista para estágio, você já quer saber em quanto tempo é que você tem para se tornar efetivo e para ser um chefe de cozinha. Então, daí você consegue medir o senso de urgência que essa geração ela tem, diferente da nossa e diferente da nossa realidade. Porque o real não é assim, de jeito nenhum. É um imediatismo e acho que também um individualismo muito grande, né? Eu quero tudo para ontem e eu quero. Eu não consigo enxergar o outro. Eu acho que essa questão de relacionamento deve ser um dos fatores mais dificultosos de se trabalhar nas empresas, dentro dessa parte de treinamento. O que você tem a nos dizer sobre isso, Luciana? Essa questão dos relacionamentos, como que lidar? Como é esse lidar com o outro, esse respeito pelo outro, pelo espaço do outro, pela opinião do outro? Assim, é algo realmente desafiador. Você está muito certa quando você diz assim, que é o que a gente mais encontra, porque a característica técnica, ela não depende do comportamental, digamos assim, né? Ela depende simplesmente da minha facilidade de entender e de processar as informações. Mas quando a gente fala do campo relacional, não, ele é muito mais amplo. E, assim, ele entra em contato com muitas questões, porque muitas vezes a gente tem pessoas que são boas tecnicamente falando, a gente contrata pelo currículo e demite por essas habilidades sociais. E a maioria das vezes, acredite que é por conta disso. São essas questões que travam, né? E por que é tão difícil? Porque muitas vezes a gente aprende a pessoa do mercado de trabalho e alguns costumes ela não tem na vida dela. E ela precisa se inserir naquela cultura. Quais são esses costumes, Luciana? É a pontualidade em uma reunião, como você mencionou anteriormente. É a questão do trabalho em equipe, que muitas vezes a gente precisa tirar do individual e partir para o coletivo. Uhum. É o olhar colaborativo para aquele colega, para aquela pessoa que ela necessita de uma ajuda, de um apoio. Então, é o saber me expressar, não é eu achar que a minha verdade é só a única e aquela que prevalece, independente do cargo que eu ocupo. Por isso que ela é tão desafiadora, porque às vezes a gente capta do mercado de trabalho uma pedra bruta, digamos assim. E é dentro da empresa que é quando a gente vê que aquela pessoa ela tem um valor, ela vale a pena. Só precisa despertar para aquilo. Né? E aí onde é que a empresa entra com todo o processo de desenvolvimento das habilidades sociais dentro do contexto organizacional. É interessante isso que você falou, dessa responsabilidade da empresa para desenvolver essas habilidades. Mas essa responsabilidade, ela também parte do profissional, não? Ele também tem que buscar esse autodesenvolvimento? Sim, ele também tem que buscar. Mas o que é que acontece muitas vezes? A gente não consegue ter essa percepção enquanto profissional. Então, em muitos casos, é o meio corporativo que nos ensina. Eu costumo dizer que assim, o trabalho ele nos ensina muito, e não nos ensina só tecnicamente, muito pelo contrário. Eu, pelo menos, já aprendi muito por onde eu passei. Né? Então, nos sinalizando. Então, a partir do momento que a empresa ela observa e fala assim, olha, você é muito bom tecnicamente, a curto prazo você está dando um resultado, mas no lado relacional, a gente precisa que você melhore. Ela está te sinalizando. Então, a partir daí, não é só com a empresa, é com a empresa e com você. Né? Porque ela está te dando todos os artifícios, está te sinalizando que caminho, o que é que ela deseja de você para ter um bom resultado. Então, o profissional ele não está alheio aí. Aí é quando você diz, depende das duas partes. E nesse autoprocesso, né, nesse processo individual, qual é o papel do autoconhecimento? Ele é fundamental, porque assim, não existe desenvolvimento sem autorreflexão que gera o autoconhecimento. É a partir do autoconhecimento que nós temos a visão de quem nós somos, do que nós temos enquanto potencial, né, que é o lado bom, que eu já faço bom. O que é que eu preciso melhorar? E o autoconhecimento, junto com a reflexão, ele traz a questão da responsabilidade. Porque é muito mais fácil eu dizer assim,
Nossa, aquele cliente foi tão grosseiro comigo sem eu falar nada. Nossa, por que que o meu líder falou daquele jeito comigo? Por que que ele disse que eu tinha que melhorar? Eu passei uma noite inteira fazendo aquele relatório, fazendo aquele projeto, e ainda assim eu tenho que melhorar. Então, é muito mais fácil eu jogar a responsabilidade de melhorar no outro do que olhar para mim e dizer, não, eu fiz, mas eu acredito sim que eu poderia melhorar. Não, o cliente estava nervoso, eu entendo, mas eu precisava ser mais cordial ainda com ele. Então, quando a gente promove a questão, o autoconhecimento, ele possibilita essa clarificação no nosso desenvolvimento, digamos assim. E é muito importante isso que você colocou, porque a gente ter essa clareza de quem nós realmente somos, quais são as minhas dificuldades, as minhas limitações, ela me ajuda a relacionar com o outro de uma forma muito mais fácil. E isso que você trouxe me lembrou uma historinha curta que eu quero comentar aqui, mas que eu acho que ajuda a ilustrar essa situação, que é a nossa relação com o espelho, ela se parece muito com a nossa relação com as outras pessoas. Porque quando eu me olho no espelho, às vezes eu vejo, poxa, meu cabelo não tá legal, o batom sujou o dente, alguma coisa assim. Eu nunca vou consertar no meu reflexo que está no espelho. Eu sempre tenho que me consertar. Eu acho que isso nas nossas relações também é assim, porque eu tenho a facilidade de enxergar o defeito no outro. Mas será que quem precisa mudar para melhorar esse relacionamento não sou eu? Será que esse defeito não está em mim? Eu acho que aí entra a questão da empatia que você tão bem colocou, né? Essa questão de vamos olhar para o outro, vamos tirar o foco só de mim e vamos enxergar o que está à nossa volta. Que isso é importante e está faltando muito no mercado, né, Luciana? Isso é importantíssimo, está faltando no mercado, está faltando na humanidade de uma maneira geral. Está Né? faltando nas casas, nas famílias. Está faltando. É um exercício que a gente costuma dizer que ele precisa ser diário, porque nós somos humanos, nós somos seres imperfeitos por natureza, mas também somos seres altamente capazes de desenvolver, de se aprimorar e de ser melhores, né? E tem uma frase que a gente gosta muito de utilizar, que é assim, você quer que o mundo mude? Então, olhe para o espelho e veja. A mudança tem que começar em que você está vendo primeiro. Né? E Qual é o retrata isso que reflexo? você falou, mas é uma tarefa difícil e precisa ter coragem. É verdade. Precisa ter coragem. E às vezes nem sempre a gente está disposto, né? Nem sempre. Qual o preço que eu quero pagar para eu chegar onde eu quero, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado que eu vou ter é sempre o mesmo. Mas se eu quiser uma mudança, se eu quiser um novo resultado, algo diferente, eu preciso começar agora e é em mim. Essa mudança tem que ser comigo diretamente. Luciana, eu vi uma entrevista essa semana, na verdade até uma reportagem já um pouco antiga, mas eu achei muito interessante os dados que ela trouxe. Ela disse o seguinte: e 87% das demissões, elas são ocasionadas por inabilidade social. Mas dentro desse percentual, 61% dos funcionários, eles não recebem um retorno da empresa. Você muito bem colocou a importância da empresa de trabalhar essa questão, de desenvolver essas habilidades. Mas a partir do momento que um funcionário ele é desligado da empresa e ele não sabe o real motivo da sua demissão, isso acaba dificultando a carreira dessa pessoa, porque ele vai para as outras empresas, nas próximas colocações dele, ele pode continuar sempre cometendo o mesmo erro. Eu queria, assim, ouvir de você, qual é o papel da empresa nesse momento? Isso é uma tarefa fácil? Não é fácil? Porque tem a questão da aceitação do funcionário. Como lidar com essa situação? É assim, na verdade, essa é uma realidade que acontece, pode acontecer, e pode acontecer de formas distintas, como você falou aí. O papel da empresa é deixar tudo muito claro. A gente tem muito certo por que eu entro na empresa. Então, em tese, não é? Tem que também ficar muito claro quando a gente sai. Só que, assim, muito dificilmente, eu, enquanto colaborador, eu não sei por que eu estou saindo. Assim, esse motivo não é claro. Porque uma empresa que ela é bem estruturada, ela deixa muito claro esses passos. Ela tem esses retornos de feedback. Agora, entra a questão que você pontuou e a questão de aceitação. Porque é muito mais fácil, muitas vezes, Terezinha, eu dizer assim, a empresa ela não tem uma gestão clara, do que eu dizer assim, não, eu precisava melhorar, eu realmente, eu estava deixando a desejar, eu caí o meu rendimento, eu caí a produção. Né? Então, assim, tudo tem os dois lados. O papel da empresa é de clarificar sempre, sempre. Mas como o material humano,
e tratando-se de habilidades sociais, ainda é um pouco subjetivo, tem a questão da aceitação. Porque não é fácil você olhar para você, muitas vezes, e dizer assim, eu não dei o resultado que você estava que a empresa estava esperando de mim. A gente cansa de participar de reuniões, que são reuniões difíceis, de feedback mesmo, e dizer assim, olha, desse jeito não dá. A sua equipe precisa estar mais coesa, estar mais firme para entregar resultado dessa forma, isso depende muito de você. E a pessoa não consegue entregar aquele resultado. Então, quando chega a demissão, né, muito difícil você não saber o que é que levou até ali, porque é um caminho que você percorre, é uma jornada que você percorre. Mas tem a questão da aceitação, que é difícil. Eu já passei assim, por situações muito difíceis de pessoas que estavam, digamos assim, há mais de 18 anos atuando numa empresa. A empresa já sabia que essa pessoa estava inoperante na gestão da unidade de negócio. Eu cheguei para fazer um trabalho chamado mapeamento de competências e a gente detectou que a pessoa estava inoperante. Agora, não era porque ela não tinha mais o que ela dar ali naquele momento. O ciclo dela chegou ali. O momento da demissão foi altamente doloroso. E, assim, era uma cidade que era pequena, né? E essa pessoa, ela não falava mais comigo, ela não me cumprimentava, porque ela dizia assim, que quem colocou ela para fora foi a Luciana da Evolução Consultoria. Só que, na verdade, foi ela. Foi o desempenho dela. E nós deixamos isso muito claro. No momento, até a gente ofereceu até um cargo lá diferente para ela, que agora eu nem me recordo, devido a essa fidelidade que ela tinha com a empresa. Mas com aquele cargo, não dava mais. E a aceitação dela não foi, né? O que foi mais fácil? Ela dizer assim, foi a pessoa que me tirou do que eu olhar e dizer, não, realmente o meu ciclo aqui se encerrou, eu não tinha mais condições de dar o que a empresa estava querendo, eu me acomodei, enfim. Então, o papel da empresa realmente é de clarificar, mas acontece essa questão muito da aceitação. Acontece muito assim, a gente entrevista, eu não sei porque eu saí. E a gente gosta da pessoa, mas fica, tem alguma coisa, né? Então, RH para RH, a gente tem os contatos. E a gente liga. E aí, nem sempre o RH ele é claro também, viu? Tem também isso. Às vezes, Luciana, essa pessoa é uma pessoa que ela é muito boa tecnicamente, mas ela é tão difícil de lidar. É tão desgastante. Né? Aí a gente, tá, obrigada. E aí vai. Então, tem algumas coisas que são ficam muito camufladas aí nesse meio. É um ponto de equilíbrio, assim, acho que sutil, né? Tem que realmente ser um profissional da área para poder conseguir lidar com todas essas nuances e também puxar um pouco da autorresponsabilidade de cada um. Luciana, agora a pergunta mais importante. É possível desenvolver habilidades sociais? A gente consegue fazer isso? Conseguimos, sim. Nós somos seres, primeiro, somos seres complexos, né? Somos máquinas complexas, mas assim, habilidades, o nome já está dizendo, a habilidade, eu posso aprender a fazer. Então, com treino, com esforço e com aquele tempero que eu falei, que é mola propulsora aí, que é a questão da autorreflexão e do autoconhecimento. Sem isso, é muito difícil a gente desenvolver. Então, o que é possível é totalmente possível. A gente acompanha casos de sucesso e tenho certeza que ainda iremos acompanhar muitos outros aí, mas que é possível sim. Bom, existe algum teste, Luciana, para a gente medir dentro da escala das habilidades sociais, quais as que eu tenho mais desenvolvidas, quais que elas estão mais precárias, que eu preciso trabalhar? Existe algum teste nesse sentido? Existe o mercado, assim, quando eu falo de teste, eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu falo teste que o psicólogo pode aplicar, né? Não estou desmerecendo outros que outras pessoas utilizam que o mercado tem. Mas falando de psicotécnico, existem os testes que são inventário das habilidades sociais, que é um teste que é bem IHS, que até que chama. Ele é utilizado, sim, isso desde criança. Tem os que são específicos, tipo, para criança, tem os que a gente utiliza em processo seletivo, em treinamento. Existe, que a gente vê a grade, digamos assim, né, de desenvolvimento das escalas. Só que, para que o trabalho ele fique muito mais completo, porque somos máquinas complexas, a gente faz uma bateria de testes, que um complementa e valida o outro. Que são testes envolvendo questão de personalidade, que são testes envolvendo questões de inteligência emocional, que faz parte do IHS também, mas para a gente ver o ser humano de uma forma mais completa. Porque tem características que nós estamos
e tem características que nós somos. E muitas vezes, na entrevista de emprego, a gente perde uma oportunidade porque nós estamos numa característica não muito boa. E muitas vezes, quando a gente faz uma bateria de testes, a gente consegue, digamos assim, fechar essa régua, né? Fechar essa escala. Mas existe. Entendi. Isso é disponível? Basta procurar um profissional? No caso, a evolução consultoria, como que funciona isso? Nós temos esses instrumentos, sim, né? No caso, procurar um profissional, porque esses testes, eles não são vendidos de forma aleatória. Hoje, o mercado, com essa questão, principalmente depois da pandemia, está tendo algumas possibilidades de fazer de forma online, e nós fazemos esse trabalho, sim, de aplicação de teste, de fazer esse levantamento de perfil, digamos assim, né, que a gente tanto chama, e com eles estão inclusos, sim, a questão das habilidades sociais. Excelente. Luciana, agora eu quero que você dê uma dica para aqueles profissionais que estão procurando uma recolocação no mercado de trabalho, ou para quem está pleiteando uma promoção dentro da empresa. Quero que você deixe assim, uma dica que você, no papel de recrutadora, o que é que brilha os seus olhos quando você vê um candidato? Quais são aquelas características essenciais, aquilo que você considera muito importante no perfil de uma pessoa? Deixa essa dica final para os nossos ouvintes aqui da TV. Bom, quando a gente está à procura de se recolocar dentro da empresa, né? Já está dentro da empresa, está galgando uma carreira fora, e a gente sente muito, a gente lamenta muito quando a gente está numa entrevista, que as pessoas dizem, eu saí da empresa, e que falam, assim, horrores da empresa, porque tudo tem os dois lados na vida, né? E do mesmo jeito, quando a gente está galgando uma promoção, que todo lugar tem suas dificuldades, mas as dificuldades são certas. E a minha contribuição enquanto profissional para corrigir aquela dificuldade, para contribuir com isso? Então, isso é fundamental. Excelente. Só para encerrar, eu quero chamar a atenção para um post que vocês colocaram no perfil de vocês, que chamava O Mundo Pós-Covid-19. Novas competências são necessárias. Essas competências são essas que a gente está falando aqui hoje? Essas novas competências desse novo mundo? São essas e vai além disso, porque, assim, hoje esse novo mundo, o distanciamento social, ele está sendo premissa básica para que a gente se proteja dessa doença, né? Então, assim, como é que eu me faço conectado e presente na vida do outro, na vida do meu time, né? Com esse distanciamento. Então, o que eu falo, a minha comunicação, ela precisa ser muito clara, ela precisa ser muito, assim, muito equilibrada e pautada de clareza, porque perto ou longe, a mensagem é a mesma. Então, uma das coisas assim, que a gente está tentando trabalhar, está tentando desenvolver nas equipes de trabalho onde a gente atua, é essa habilidade, digamos assim, sabe, da comunicação ela ser mais assertiva possível, da questão da empatia, da questão da nossa inteligência emocional, da gente saber lidar com os nossos conflitos, com os nossos sentimentos, que está todo mundo assim. É tudo muito novo, a gente conviver com incerteza, nós não fomos preparados para conviver com incerteza. E isso gera na gente muitos sentimentos. Então, como eu administrar para que isso não chegue na minha equipe, para que isso não respingue no resultado? Ana, excelente, que bate-papo gostoso. Eu acho que eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com você. Quero te agradecer imensamente. Muito obrigada por estar aqui, por estar dividindo todo o seu conhecimento com a gente, viu? Muito obrigada. Suas palavras, assim, são as mesmas que as minhas, assim, sou muito grata por esse momento e estar compartilhando aquilo que a gente gosta de fazer, que aquilo que a gente faz e que ajuda os outros, né? É muito bom. Então, muito obrigada por esse momento e por essa confiança também. Imagina, você é uma excelente profissional. Obrigada. E a vocês que nos acompanharam durante todo esse programa e ficaram até o finalzinho, eu agradeço pela companhia e até o nosso próximo encontro aqui no Dica Inteligente. Uma boa tarde para todos.